Fala galera, Ricardo Alsoa. Bom, primeiramente essa é a minha segunda tentativa de tentar gravar esse vídeo. Então o primeiro vídeo no processo de edição não estava ficando legal e aí tive que partir para fazer uma segunda edição, que é o que eu estou fazendo agora. Bom, não estranhe também o fato de eu estar com o celular na mão. Não chega a ser uma colinha, na verdade, é porque eu consigo controlar assim a câmera que está filmando. Bom, vamos lá. Esse vídeo vai ser sobre calibrar uma impressora 3D. Obviamente que calibrar uma impressora 3D não é uma tarefa simples. Mas tem muita gente que manda mensagem para mim pelo meu canal tentando fazer o correto uso, né, das medidas aqui da mesa, e aí isso fica difícil para algumas pessoas que estão entrando agora no mercado de impressão 3D. Não é um bicho de 7 cabeças, é um processo um pouco trabalhoso, muda um pouco conforme a impressora que se está usando. Nesse caso aqui, essa impressora é uma ANET, tá? A impressora ANET, ela é baseada na impressora Prusa, né? Assim como a Graber também o é. Então, essas impressoras elas têm uma característica comum, né? Que tem essas molas aqui embaixo, presas com parafuso, aqui na mesa da parte da estrutura da impressora. E aí, dependendo de impressora para impressora, algumas tem aqueles ajustes aqui embaixo, que são aquelas engrenagens com porca, uns utilizam porca borboleta. A característica dessa minha ANET aqui, é que eu tenho o parafuso aqui por cima. Então, quando eu preciso fazer um ajuste, é muito rápido eu dar o acerto nela, porque a cabeça do parafuso está aqui em cima. Então eu venho aqui com a chave Phillips e faço o ajuste. Se eu estivesse usando aquelas engrenagens aqui embaixo, é um pouco mais difícil, porque eu teria que pausar a impressão, vir aqui embaixo, ajustar a engrenagem, voltar para a impressão e isso dá um pouquinho mais de trabalho. As impressoras que originalmente já vêm com essa engrenagem aqui embaixo, geralmente são as Ender 3, né? Então, se você tiver uma Ender 3, o processo ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para se fazer da mesma forma, tá? Como eu havia dito antes, eu já tinha montado a mesa aqui e até tinha feito a impressão de um cubo para fazer a calibração dela. Então eu vou desmontar ela de novo, vou tirar os parafusos aqui, vou deixar a mesa completamente solta e aí a gente vai fazer esse processo juntos do zero, como se você tivesse também com a sua mesa solta. Caso você não esteja com a sua mesa solta, não tem problema, é só você se atentar nas próximas dicas que eu vou dar e aí a gente vai conseguir fazer o ajuste, ok? Bom, o que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês, que vocês estão vendo algumas coisas aqui no cenário do vídeo, de coisas que a gente vai usar, tá? É sempre importante você ter um nível, tá? Qual que é a importância do nível? Saber se o ambiente onde você está trabalhando está nivelado. Uma impressora 3D requer que você esteja o mais nivelado possível. Então, é imprescindível que a sua mesa esteja num local estável, tá? A minha mesa aqui ela não está presa aqui na estrutura, mas antes de começar o processo eu vou ajustar ela. Então você tem que estar com uma estrutura simples e firme, porque a impressora ela balança. Então se ela balançar muito, toda a impressão vai ficar esquisita, desajustada, cheia de falhas. Então não se esqueça que você, antes de ligar sua impressora 3D, verificar se você está em condições estáveis, se a impressora está em condições estáveis. Se ela não está balançando muito, tá?
Essa impressora NET, ela tem uma característica porque ela tem um frame de acrílico, então é uma estrutura um pouco mais fraca, mas no caso essa aqui está muito bem presa, está bem ajustada, mas ela funciona muito bem. Então vamos lá, o próximo vídeo já vai ser com a mesa desmontada e aí eu fazendo o processo de montagem, ok? O que eu estou fazendo aqui é subindo o eixo Z para eu ter mais espaço aqui para poder fazer a desmontagem da mesa, né? Por favor, não liguem para os latidos dos cachorros lá fora. Infelizmente, a gente não consegue controlar totalmente o ambiente de trabalho, né? Então agora eu estou soltando aqui a mesa. Bom, eu resolvi filmar eu desmontando a mesa, né, para que não haja dúvidas aí se eu estou realmente desmontando ou não. Sempre tem alguns aí que falam que isso aí é montagem, tá montando. Eu estou tentando fazer o vídeo com a menor quantidade de cortes possível. Para que vocês realmente entendam o processo. Assim eu estou subindo manualmente, tá, o eixo Z. Que é bom também porque quando você faz isso você desalinha, né, a relação do eixo. Esse aqui é um pouco mais chato, porque esse furo aqui da estrutura, ele perdeu a rosca, então eu tenho que usar essa porca borboleta para prender. Mas funciona sem problemas. Bom, a mesa está completamente solta, o vidro está aqui solto. Então, vamos entender uma coisa importante da impressora 3D. As que possuem a mola na mesa, tá? Essa mola aqui, ela serve justamente para você ter margem de ajuste na impressora. Então é importante que ela não fique solta, né, com o parafuso sem ter alguma pressão, ou quando ela está totalmente pressionada. Porque se ela estiver totalmente pressionada também, você vai faltar com margem para ajuste. Então é importante que você deixe a mola com uma certa pressão, porque aí você vai conseguir fazer o ajuste necessário nela, tá? Bom, a mesa está aqui desmontada, ok? Então agora a gente vai realmente montar a mesa de impressão e calibrar ela, deixando ela bem ajustada, o mais alinhada possível, ok? Então vamos lá. Detalhe importante, essa minha NET aqui, ela não está usando a mesa original, que é uma mesa um pouco mais grossa. Nesse caso aqui, eu estou usando uma mesa que era da primeira impressora 3D que eu fiz, que era uma Grabber. Então, é aquela mesa mais fininha que o pessoal vende aí na internet, mas funciona igualmente. Já que a gente também está falando de mesa,
deixa eu falar uma coisa importante que vocês devem estar se perguntando aqui na minha impressora 3D. Esse meu bloco de aquecimento aqui, ele tá um pouco feinho assim, mas ele não tá com o metal à mostra. E aí, por que ele não está com o metal à mostra? Essa cabeça de impressão aqui, ela está com uma camada relativamente espessa de fita Teflon. A mesma fita Teflon que a gente usa no processo de encanamento, de rosca de cano. A fita Teflon, ela tem uma característica porque ela é bem resistente, ela tem uma resistência à temperatura bastante alta, então você consegue usar ela aqui na cabeça de impressão, no bloco de aquecimento da impressora sem problema algum. Uma outra característica que as pessoas falam sobre a impressora 3D é sobre ela ser aberta e, por ser aberta, não imprimir em ABS, tá? Se você for utilizar ABS, tá, inevitavelmente você vai ter que ter uma mesa aquecida. Você não vai conseguir imprimir você não vai conseguir imprimir bem o ABS sem ter uma mesa aquecida. Por quê? Porque a peça, ela dificilmente vai ficar presa no vidro. E aí, para você prender a peça no vidro, você vai ter que fazer mágicas aí, tá? Eu já consegui imprimir com a impressora sem mesa aquecida. Foi logo quando eu estava tentando montar a minha primeira impressora 3D. Eu estava com uma certa dificuldade em configurar a mesa. E eu, no desespero de querer imprimir, tentei de toda forma imprimir com ABS e não dava certo. Primeiro porque eu não tinha a experiência necessária para conseguir fazer, e porque eu tive que entender depois como que funciona realmente a impressora 3D para eu conseguir imprimir o ABS com a mesa desligada. Eu garanto para vocês que é um processo muito chato, é um processo difícil de se fazer, então eu não recomendo, tá? Tem gente que fala que a impressora 3D, ela aberta, não imprime ABS. Ela imprime ABS normalmente. Eu moro numa cidade muito fria, a temperatura agora deve estar na casa dos 10, 12 graus. E eu consigo imprimir em ABS sem problema algum. O que você precisa ter? Você precisa ter controle do ambiente onde você está imprimindo. Aqui é uma sala fechada, não tem ventilação, não entra vento, não bate vento. Então a chance de ter um thermal runway é muito difícil aqui, tá? Outra coisa importante, já falando sobre o thermal runway, o thermal runway é um padrão de segurança que a impressora tem, que quando a temperatura baixa muito, ela desarma, e isso é um pesadelo, tá? A minha impressora, para eu conseguir imprimir aqui na minha cidade, que é uma cidade fria, eu tive que ir lá no Marlin e colocar uma margem muito maior dessa variação de temperatura, tá? Então, a partir desses ajustes feitos, aí sim eu consigo imprimir com a minha impressora aberta sem problema algum. Se você mora em alguma cidade que já tem uma temperatura normal, então isso aí não vai ser necessário. A única coisa que você precisa ter é um controle do ambiente onde você está. Não ter vento, não ter muita circulação de ar, né? E tomar cuidado com a questão do ambiente ter uma certa renovação do ar, tá? Bom, se você estivesse perguntando o que é isso aqui? Isso aqui na minha impressora 3D é onde ficam os MOSFETs dela. Eu vou só ajustar aqui melhor a câmera, tá? Os MOSFETs da impressora 3D, eles servem para tirar a carga de amperagem para fazer os aquecimentos do bico e da mesa direto da placa-mãe da impressora. Então, esse MOSFETs aqui, eles têm a função
de, primeiro, dar um aquecimento mais rápido da mesa e do bico e não sobrecarregar a placa-mãe da impressora. No caso das Anetes, eu acho isso extremamente importante, porque a Anet é uma impressora, pelo menos, não sei como que estão as recentes, né? Mas é uma impressora muito suscetível a incêndio. É uma excelente impressora, eu gosto muito dela, mas você tem que fazer algumas melhorias de segurança. Eu já falei sobre isso num outro vídeo aqui no meu canal. Mas, dito isso, eu fiz isso aqui numa Tupperwarezinha à parte. Coloquei um cooler de processador Pentium 4 em cima. As saídas de ar estão aqui. Então eu deixo a saída de ar virada para lá, porque aí o ar não interfere aqui na impressora 3D, podendo aí causar um thermal runaway, ok? Dito tudo isso, vamos agora efetivamente fazer a montagem da mesa de impressão e aí começar a calibrar os ajustes nela, ok? Então vamos lá. Vou ajustar a câmera aqui de novo. Eu estou fazendo tudo isso, pessoal, porque eu quero evitar o máximo de edição possível, tá? Então é por isso que eu estou mexendo muito no tripé aqui, ajustando, para que vocês vejam bem, ok? E para que não tenha que ficar editando tanto, né? Para vocês verem que eu realmente desmontei e agora eu vou montar a impressora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Esse aqui é um arame que eu coloquei aqui na minha mesa para os fios não atrapalharem, tá? Aqui tá tudo bem isolado, estou usando um fio de 4 milímetros aqui na mesa. Então é só para quando a impressora estiver fazendo esse movimento aqui não atrapalhar tanto. Bom, vamos lá. Eu vou começar a montar por esse buraco aqui que tá zoado. Os cachorros hoje estão empolgados. Para aqueles que estiverem reparando aí na parede aqui, esse aqui é um cômodo que eu estou usando aqui na minha casa para fazer um escritório e fazer o meu micro estúdio, né? Então ele não está pronto ainda, por isso que está com esse eco. Tá um cheiro de verniz danado, porque eu passei verniz aqui no piso que é de madeira. Como eu disse, a cidade aqui é fria, né? Então um piso de madeira faz muita diferença. Ok?
Parafusei de novo a mesa na estrutura metálica aqui da impressora. Tá correndo bem, não tá prendendo em lugar nenhum. Agora eu vou fixar o vidro. O vidro, eu já tinha usado um lado aqui, então só pra gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou usar o outro lado dele, que tá limpinho, lisinho. E isso não vai afetar o meu ajuste. As presilhas, você precisa tomar só cuidado com uma coisa, dependendo da mesa que você tiver. Se você tiver uma solda aqui atrás, tome cuidado para a presilha não pegar na solda, tá? Porque se a presilha pegar na solda, a mesa é metálica e aí isso vai causar um curto. A mesa é metálica por baixo, né? Que por cima é o vidro. E falando sobre o vidro, deixa eu te falar. Muitas pessoas usam o vidro, tá? Agora eu estou usando o vidro, mas eu já usei chapas de alumínio de 3 milímetros e funciona bem pra caramba, tá? E ainda tem a vantagem de você conseguir tirar a peça com a mesa relativamente quente, tá? Nessa minha mesa, por ela ser um pouquinho mais fina, eu estou usando 6 presilhas, 2 na frente, 2 atrás, que é o tradicional. Eu também estou usando uma lateral. Isso vai permitir que o vidro tenha o maior contato com a mesa metálica, né, fazendo com que o aquecimento seja mais uniforme durante toda a mesa. Bom, a mesa está aqui presa na estrutura, o vidro também já está preso na mesa de aquecimento. Agora eu vou fazer o ajuste para saber se a mesa está bem nivelada, tá? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer para testar esse nivelamento? Eu vou pegar um nível desses pequenininhos, você acha em casa essas casas de artigos importados, né? Esse aqui eu comprei numa loja chamada Daiso, uma loja da Daiso. Mas você acha em várias lojas de artigos de R$ 1,99, tá? Ó, observe que é o seguinte, eu já montei a mesa aqui e ela já ficou praticamente nivelada, tá? Eu vou mover a câmera aqui agora. Se você for ver a bolha aqui, a mesa já está praticamente nivelada pro eixo X. Pro eixo Y, ela está relativamente desalinhada, né? Você pode ver aqui pela bolha que a bolha está mais para cá, ela tem que estar mais centrada. Para ela estar mais centrada, eu tenho que pressionar aqui à frente, ó, para que a bolha centralize mais, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou apertar esses 2 parafusos aqui na frente, de forma que a bolha se estabilize aqui. Então eu vou pressionar aqui na frente, ó. Se a sua impressora tiver engrenagens embaixo, você vai ajustar a engrenagem aqui embaixo, tá? No caso da minha, que tem o vidro com os cantos cortados, eu tenho acesso fácil à cabeça do parafuso. Então é muito mais fácil eu ter esse ajuste. Então eu vou pegar aqui, vou ver o ponto de nivelamento e vou apertar o parafuso até que ele trave a mesa nesse ponto. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Entendeu o porquê da mola não poder ficar muito tracionada? Um pouquinho mais. Prontinho. Agora o eixo Y está nivelado.
Agora tem um detalhe importante. É provável que o eixo X tenha ficado desnivelado por conta desse aperto. Aí a gente tem que conferir. Não foi o caso, tá? O eixo X aqui se manteve nivelado. Olha lá. Mesmo... Tá vendo? Mesmo depois de ter ajustado. Então, esse aqui é o nivelamento bruto, ok? Esse aqui é o nivelamento bruto. A gente pegou a mesa, tirei os parafusos, coloquei os parafusos de volta e ajustei os parafusos para que a mesa fique nivelada. O que a gente precisa fazer agora é nivelar a mesa em relação às barras do eixo X. Porque vocês viram lá no começo do vídeo que eu estava ajustando isso aqui nos dedos. Então provavelmente um dedo descompensou mais do que o outro. E agora eu preciso nivelar isso daí também, ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o cabeçote aqui no meio. Vou empurrar a mesa para o meio, alinhando o bico com o meio da mesa, que é onde estão as presilhas aqui. Certo? Agora eu vou usar um truque que eu desenvolvi para que essa relação de altura esteja de acordo. A gente poderia usar uma régua para fazer isso, mas a régua ela vai dar para a gente só um ajuste um pouco mais fino. Aqui no caso tá lá batendo ali um pouquinho menos de 15 desse lado. E aqui ó, a gente já percebe visualmente que tá 2 milímetros mais baixo desse lado. E aí é que tá o problema, né? É por isso que algumas impressões elas ficam de um lado menor do que o outro, por conta dessa diferença de alinhamento das barras. E o que eu vou fazer agora é um truque que eu desenvolvi, tá? Para que isso esteja o mais alinhado possível. Então eu só vou mudar de novo aqui a posição da câmera, para que eu tenha o espaço para fazer o truquezinho aí, para vocês acompanharem, tá? Então o que eu vou fazer? Eu estou usando aqui, para quem estranhou no vídeo, não tinha reparado, duas embalagens de Taffman E. Aqui no caso estou usando duas embalagens de Taffman E, tá? Mas você pode usar 2 copos americanos, cada um de um lado também, tá? E o que eu vou fazer? Vou ajustar manualmente aqui esse alinhamento, tá? O que a gente percebe? Ó, a garrafinha está relativamente solta, mas né, eu preciso fazer ó, uma certa força para ela entrar. Tá vendo? Uma certa resistência. Esse lado aqui um pouco mais ainda. Ó, tá vendo? O eixo até se mexeu aqui. Então o que eu vou fazer? Eu preciso que essa relação seja mais precisa possível visualmente. E aí, depois a gente vai fazer uma impressão de um arquivo de gabarito, que aí, durante a impressão, eu vou vendo onde a impressora está um pouco mais alta ou um pouco mais baixa. E aí eu vou ter que fazer um micro ajuste na mesa, tá? Então aqui, ó, ele está pegando um pouquinho, eu tenho que deixar ele um pouquinho mais frouxo. Ó, agora sim, ele está ralando bem de leve no eixo, mas tá, ó, solto, tá? E agora vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Ó, esse lado agora ficou bem preso. Eu vou subindo ele levemente. Ó, e agora ele tá solto. Raspando bem de leve. Repito aqui o processo. Um pouquinho mais preso. Um pouquinho mais solto. Pronto.
Agora eu posso dizer que a relação dos eixos com a mesa estão de acordo. Então agora a gente dá um tchauzinho para as minhas embalagens de Tafmanhê. E agora a gente vai para o teste de impressão. Eu vou mostrar agora para vocês como fazer o arquivo no computador que eu uso, né, para calibrar a mesa para fazer o ajuste fino. Então agora vai entrar o vídeo de eu mexendo no computador, gerando esse arquivo. Bom, galera, agora a gente vai vir aqui no computador e aí agora eu vou fazer o 3D Builder. Eu vou executar, aliás, o 3D Builder. Aberto, novo cenário, inserir, cubo. Bom, o que a gente tem que ter em mente é o tamanho da nossa mesa. A minha mesa ela tem 220 mm por 220 mm. Nesse caso, eu vou fazer um cubo de 180 mm. Ele não vai precisar ser tão alto assim. Então a gente vai reduzir ele para 0, a vizinha está empolgada aqui. 0, vai, filho, mexe. Pronto, 0,24. Eu não vou chegar a imprimir tudo isso, tá? Ele provavelmente faria uma camada e depois uma segunda camada. Eu só quero que ele faça a primeira camada, porque o que eu quero é testar se os pontos aqui da mesa estão calibrados. E para não demorar muito para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em objeto, eu vou duplicar, vou posicionar esse objeto aqui no 0. E aí eu vou subir este cara aqui. Eu vou diminuir ele para 150. Observe, ok? Bom, isso aqui vai ser suficiente para eu avaliar os cantos aqui, tá? O mais importante na minha impressora 3D são os cantos, porque uma vez que os cantos estarão bem alinhados, obviamente o centro também estará, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse objeto aqui de novo. Aliás, vou duplicar esse aqui. Desmarco esse objeto aqui, eu vou editar ele, eu vou subtrair e aí eu fiz um buraco aqui, certo? Então agora eu pego esse, desmarco tudo, venho nesse cara aqui, jogo ele para o centro e diminuo ele para 100 por 100. Então agora eu vou ter aqui um centro também para verificar. Esses cantos aqui, eu não vou precisar deles tanto. Digo assim, se esse cara aqui estiver bem alinhado, esse cara estiver bem alinhado, esse cara estiver bem alinhado, esse cara estiver bem alinhado, né? É provável que todo esse pedaço aqui que eu estou deixando sem também o esteja. E aí eu só vou poder focar aqui agora no centro e saber se o centro em relação aos cantos também estará bem alinhado. Porque o que ocorre muito na impressão 3D é que quando a gente alinha os cantos, por incrível que pareça, em alguns casos, o centro desalinha. Então, com esse arquivo aqui, a gente vai ter a plena certeza de que isso não vai ocorrer. Então eu vou salvar esse objeto aqui. Eu vou aqui na minha pasta de impressão 3D.
Arquivos, calibrar, quadrado. Eu já estou salvando em STL. Ok. Prontinho. Agora eu vou vir aqui no cura. A altura da primeira camada eu quero que fique em 15, tá? Que é um padrão. E só. Densidade de preenchimento. Bom, só vai fazer essa primeira camada, então aqui não vai ter problema em ser 100%. Como eu vou estar usando ABS, vou deixar em 230 e a temperatura da mesa em 100. Velocidade de impressão, isso é importante. Eu vou deixar em 120 porque esse é o padrão que eu sempre uso, tá? Esqueci de ver, a minha impressora aqui tá a ANET. Vou abrir o arquivo. Ó, tá vendo? Em relação à minha mesa. E vou fatiar. Fatiado. Agora eu vou salvar o arquivo. Aqui eu vou usar o G-Code. Quadrado. Calibrar. E os cachorros ficam fervorosos. Muito bem. Agora a gente vai voltar lá na impressora. Bom, pessoal, fazendo uma correção aqui importante que eu não tinha citado. A impressora 3D trabalha em 3 eixos, tá? O eixo X, que é o do carro de impressão. O eixo Y, nesse caso desse modelo de impressora, é o que faz esse movimento na mesa. E o eixo Z é o que sobe e desce o eixo X. Para cada eixo existe uma peça que faz com que o limite seja atendido. Nesse caso aqui é o eixo, nesse caso o nome da peça é end stop. End stops são esses, na eletrônica a gente chama de botão tic-tac, botão de contato, que eles, ó, não sei se vocês vão escutar aí. Escuta só, tá vendo? Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o do eixo Z. Mais aqui em cima eu tenho o do eixo X. E aqui no fundo eu tenho o do eixo Y. A função desses end stops é, como eu disse, dar o limite de até onde o eixo vai. No processo para fazer o ajuste a calibragem da impressora, o que a gente vai usar é o Z, porque o Z ele tem uma relação da ponta do bico aqui, ou seja, da ponta do bico aqui com o vidro da mesa. Tá? Essa distância ela tem que ser a mínima possível, tá? Para que a impressão fixe no vidro. Tá? Então agora a gente vai fazer o ajuste desse cara aqui para com a mesa. Para fazer esse ajuste, eu vou ter que ligar a impressora. No caso, a minha impressora, ela tá com o Marlin. Opa! Acho que a chave geral aqui dessa minha mesa está desligada. Impressora ligada.
Marlin rodando. Deixa eu ver se eu consigo filmar o que eu vou fazer aqui. Esse é o problema de tentar fazer tudo sozinho. Mas como eu disse, hoje é aniversário do meu filho e ele tá curtindo lá com os amigos. Bom, eu não vou tirar a impressora do tripé, tá? Mas tá vendo aí, ó, a temperatura do bloco de impressão e a temperatura da mesa, tá? Eu disse que estavam uns 12 graus, né? Então, estão uns 19 aqui dentro do quartinho fechado, tá? Então, ó, eu vou monitorar, preparar, ir para o ponto de origem. Enquanto a impressora vai para o ponto de origem, aí a gente vai filmar eu ajustando o sensor do eixo X. Eu acho que nesse caso aqui é mais interessante a câmera ficar aqui. Deixa eu só olhar se ela está mostrando bem. Aqui. Tá. Bom, vocês repararam que a mesa sofreu uma certa pressão do bico. E por que que isso acontece? Porque o end stop aqui está fora de posição. Esse cara aqui é o que faz o ajuste entre o bico da impressora 3D e o vidro. Então agora a gente vai acertar esse cara. Então eu vou fazer o quê? Eu vou novamente pedir para a impressora ir para o ponto de origem. E vou ficar com o dedo aqui no botão de desligar. Por quê? Porque quando o bico tocar no vidro, eu vou ter que desligar a impressora. Ó, aqui ela já começou a pressionar muito o vidro. Então eu já desliguei aqui o vidro, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar a impressora. Vou aqui em preparar, mover o eixo Z. Nesse caso eu vou subir 10 milímetros, 20 milímetros. Ok. E agora eu vou ajustar esse eixo, esse end stop aqui. Eu vou subir ele, tentar ser o mais preciso possível aqui. Aí. E vou testar novamente se já deu. Então agora eu vou de novo no ir para o ponto de origem. Ficar esperto aqui, se encostar no vidro eu desligo. Ops, foi mais rápido que eu. Pronto. Essa aqui é a altura ideal para eu fazer o ajuste fino. O vidro tá relativamente encostado com o bico. Se a gente vir para a extremidade aqui, ó, tá vendo? Agora ele tá dando uma resistênciazinha para voltar, ok? Então qual que é essa diferença, ó? Ela é mínima aqui, tá?
Só que o end stop já está pressionado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o limite final para o end stop. Eu vou vir aqui e vou subir ele só mais um instantinho para dar o total ponto de clique. E aí, de novo, eu vou ligar a impressora. Preparar, ir para o ponto de origem. E vou ficar esperto aqui com o botão de liga e desliga. Ó, ele para a pouquíssimos instantes. Ele rela, toca suavemente o vidro, ok? Então aqui eu já estou com a minha impressora relativamente bem ajustada. Agora só falta o passo de mandar a impressão para a mesa. E aí a gente vai ajustar os cantos da mesa, ok? Então vamos para essa etapa. Bom pessoal, preparando agora para a última fase aí de ajuste da impressora 3D, que é fazendo a impressão do quadrado, né, que vai preencher os limites da impressora, e eu vou saber se a impressora está no ponto certo de ajuste, ok? Ou se eu vou precisar fazer ainda algum ajuste. Então o que eu vou fazer agora? A impressora está sem o fixador na mesa, eu vou aplicar o fixador. Lembrando que lá no começo do vídeo eu virei o vídeo ao contrário, né? Pronto. Essa aplicação, ela costuma dar para umas 2 ou 3 impressões, tá? Então agora eu vou resumir aqui a impressão. E qual que é a parte difícil? Eu tenho que ficar com a chave Phillips em mãos aqui para ver. Ó, o que a gente está vendo? Que esse lado aqui está um pouquinho mais alto e um pouquinho mais baixo, e o de trás mais alto, porque você não está enxergando a impressão que está saindo, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui atrás primeiro e vou tirar um pouco da pressão da mesa. Vamos ver na próxima passada. Ainda não está saindo. Apertando um pouquinho mais. Esse aqui é o difícil, ó. Fazer com ela trabalhando. Mas assim você consegue ter um controle melhor. Aí o que você vai fazer? Você vai passar o dedo. Ó, tá vendo? Passei o dedo e saiu a impressão. O que significa? Significa que aqui está alto. Aqui está muito alto, então muito baixo. Então eu preciso subir o vidro mais em relação ao bico. E aí para isso eu vou soltar os parafusos. Vou passar o dedo de novo. Essa aqui acho que é da camada anterior. Ó, a última camada soltou mais desse lado. Então eu vou subir mais a mesa desse lado. E vamos esperar na próxima passada se o filamento vai sair da mesa. Ó, não saiu, tá vendo? Ó, tô passando o dedo e o filamento não tá saindo aqui. Só que lá atrás
ainda não está aparecendo. Então agora eu preciso baixar a mesa aqui atrás, que eu ainda não tinha baixado o suficiente. E aí você vai contando mais ou menos conforme o giro da chave ou o giro da mão, no caso da Ender. Ó, esse lado aqui já começou a aparecer. Esse lado aqui o filamento ainda não começou a aparecer. Então eu preciso baixar mais uma meia volta da chave aqui. Apareceu um pouquinho, ainda falta só mais um pouquinho. Creio que mais um quarto de volta. Dado um quarto de volta, aqui eu vou dar de novo. Ó, agora apareceu. E já está aparecendo no canto. Então agora eu posso afirmar que esse canto aqui já está bem alinhado. Esse aqui ainda precisa de um ajustezinho fino. Então eu vou apertar a mesa aqui só mais um quarto de volta da chave e ver se a impressão está saindo. Agora vamos fazer o teste de ferro. Qual que é o teste de ferro? É observar o preenchimento de toda essa primeira camada. Ó, agora está acontecendo uma coisa que é interessante. Por isso que é importante você fazer isso com a mesa quente, né? Com ela imprimindo. A gente ajustou os cantos e agora eu preciso ajustar um pouco mais pro centro. E aí nesse caso, aqui, o filamento está um pouquinho solto. Então eu preciso soltar um pouco a mesa, ou seja, subir o vidro em relação ao bico. Aqui atrás, deixa eu ver. Não, aqui atrás está bem fixo. E agora o que a gente está observando? Ela está imprimindo o preenchimento da primeira camada. A primeira camada ela é fundamental para a impressora 3D, tá? Ó, aqui eu já observei uma falha nesse ponto aqui. Tá alto. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir o vidro em relação ao bico. Ela faz, eu passo o dedo e vejo se melhorou. A primeira camada, de novo, ela é fundamental para o resultado da impressora, da impressão como um todo, tá? Ó, aqui tá bem lisinho, tá? Então, aqui nesse ponto ela já está ajustada. Agora eu tenho que esperar ela atingir aqui o meio, vou verificar novamente. E quando ela chegar aqui na ponta, eu vou verificar novamente se ela está no ponto certo. Fala pessoal, fazendo a edição aqui do vídeo usando o Shotcut, eu descobri que a impressora aqui, ó, a máquina fotográfica tinha acabado a bateria quando a impressão estava nesse ponto aqui. Então, ó, vou posicionar a agulha aqui, ó, ela estava fazendo esse ponto aqui. E aí ela para nesse ponto aqui. Ela tá lá trabalhando, belezinha. E aí acabou a memória. Então, para não ficar essa coisa esquisita aí de tá faltando a edição, o que eu vou fazer? Eu vou refazer toda, não a parte dos ajustes, tá? Não a parte dos ajustes, mas eu vou refazer toda aquela impressão da primeira camada, para que fique claro e para que vocês vejam realmente que a impressão ficou bem feita. Quando eu posicionar a câmera novamente lá na impressora,
ela já vai estar aquecida. Eu esqueci de mencionar isso que eu percebi esse erro na edição. Quando a impressão começa a fazer as impressões ali na mesa, a impressora ela já está devidamente aquecida. Então ela estava em 100 graus na mesa e 230 graus no bico. Aqui na minha cidade agora são 1h da manhã do dia 31 de agosto. A temperatura aqui agora está na casa dos 4, 5 graus Celsius. E a impressora lá eu dei uma verificada. Tá lá dentro do quartinho, a temperatura está na casa dos 20 graus mais ou menos. E a impressora eu já coloquei ela para esquentar. Ela leva 6 minutos, eu usando os MOSFETs. Com essas condições climáticas aqui da minha cidade, ela leva 6 minutos para esquentar. Então o próximo passo aqui, o próximo trecho de vídeo, já vai ser ela imprimindo, vou preparar ela para imprimir o arquivo e ela vai fazer todo aquele procedimento de preenchimento. E aí é bom que a gente dá uma verificada se o ajuste ficou legal ou se eu vou fazer mais um pequeno ajuste, tá bom? Então peço desculpas aí por essa falha, mas como eu disse, eu quero fazer uma coisa bem feita, eu quero fazer uma coisa transparente, clara, para que se tenha o mínimo de dúvidas possível, e as que tiverem eu vou estar aqui para tentar sanar, tá bom? Então até essa parte final lá. Para aqueles que chegaram até aqui, eu agradeço demais a audiência de vocês. O canal está começando, eu preciso de cada minuto da audiência de vocês. Então eu agradeço demais a paciência, a boa vontade que vocês tiveram aí para assistir esse vídeo. Eu sei que ele está ficando um pouquinho longo, até agora aqui está dando 55 minutos, sem incluir esse trecho que eu estou falando, e mais o procedimento de impressão que vai durar mais uns 20 minutos. Eu agradeço demais aí a audiência de vocês, tá bom? É isso aí, vamos lá para a impressão então, que o tempo já está puxado aqui. Ó pessoal, acabei de chegar aqui no quartinho. Ó, temperatura na casa de 100 graus na mesa, 240 no bico. Tinha baixado um pouco porque eu abri a porta. Como eu disse para vocês, está muito frio lá fora. Então agora eu vou fixar aqui a impressora no tripé. Ops, a câmera, né? Já tá tarde, já tô ficando zureta já. Então, vamos fixar essa bagaça aqui. Ok pessoal, câmera fixada no tripé. A impressora está quente. Eu quero mostrar aqui para vocês a primeira camada que tinha sido impressa. Olha só, linda, né? Essa parte aqui mais esbranquiçada é porque foi que eu arranquei ela do vidro, tá? Então vamos verificar agora se a impressora manteve esse ajuste que eu fiz, tá? Eu vou aplicar aqui o spray fix. Eu vou mandar imprimir. É sempre bom você tirar o excesso de sujeira que fica no bico, tá? Porque isso atrapalha bastante.
mesa tá quente, dá um pouco mais de trabalho. Olha só. Como eu troquei o vidro, você tá vendo que você não tá vendo as impressões, né? Porque ela deve ter desalinhado alguns poucos milímetros. Então vou fazer um ajuste rápido, pressionando para baixo aqui o vidro. Eu tô dando 1/4 de volta na chave. Vou verificar, não saiu ainda. Mais 1/4 de volta. Agora já saiu e tá bem fixo. Vou esperar ela começar a fazer o preenchimento no centro, só para ter certeza que tá tudo bem, tá? Tô com um pouquinho de ruído nela, provavelmente no eixo Y, mas isso aí fica para a próxima revisão. Então, pessoal, deixa eu aproveitar que ela está fazendo isso, vou fazer um merchanzinho pro meu amigo Takao, tá? O filamento que eu estou usando é o ABS da 3D Vale, tá? Do meu amigo Takao. É um ABS impressionantemente bom, ele é muito bom mesmo. Eu não estou fazendo propaganda porque é meu amigo, mas porque realmente o produto que ele entrega é de uma qualidade muito boa. O filamento vem embalado a vácuo, tem uma silica dentro para proteger de umidade. Além disso, ainda vem na caixa, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo aí o link dele, tá bom? Muito obrigado aí. Bom, agora ela vai começar a preencher o centro, tá? Vocês podem observar que as outras 3 linhas que foram feitas estavam bem alinhadas. Então agora a gente só vai acompanhar o preenchimento do centro, porque acabou faltando memória aí no vídeo anterior, né? Muito bem, ó, ela tá fazendo o preenchimento. Vocês viram naquele outro pedaço de vídeo, né, que eu passei o dedo para verificar se a impressão estava de acordo, tá? Nesse caso aqui, eu vou primeiro observar visualmente e tá perfeitinho, ok? Então vamos esperar ela fazer aí essa primeira camada aí. Eu não vou editar não, pessoal, tá? Assim, não vou cortar, talvez eu só dê uma acelerada, tá? Mas eu acho que para efeito didático melhor deixar a impressão ocorrer normalmente.
Bom, se você não pulou o vídeo até esse ponto, eu vou dar um toque bem legal, mas é provável que eu grave um vídeo só falando disso. E aí você pode deixar um comentário aí, se você quer que eu grave esse vídeo ou não, se você achar que não é necessário. Mas existe uma relação da impressora 3D entre velocidade, temperatura do cabeçote ali que faz o derretimento do plástico, né, e a qualidade da sua impressão, tá? Quanto mais rápido você fizer uma impressão, obviamente que com menos qualidade você terá. E quanto maior a velocidade, também precisa ser maior a temperatura do cabeçote. Mas nisso aí a gente vai fazer um outro vídeo e eu vou explicar isso daí mais detalhadamente. Ó, estamos chegando no centro da impressão. Estamos aqui chegando em 8 minutos de impressão até aqui, contando as linhas periféricas que ele fez. Então eu acredito que mais 5 minutos aí para ele terminar de fazer essa primeira camada. Acho que eu já posso ir guardando as ferramentas. Enquanto ele está terminando isso daí, deixa eu mostrar duas peças que eu já fiz. Quer dizer, eu já fiz muita coisa nessa máquina, né? Mas eu vou mostrar duas peças aí que foram feitas há pouco tempo. Essa aqui é feita em ABS também. É um suporte para celular, eu fiz para minha filha. Ela já passou glitter, já tentou pintar. Então ele é um suporte de celular. Tá? Ó. Ele funciona de alguns jeitos, ele fica assim, fica de formas diferentes. Então essa aqui é uma das peças que eu já fiz aqui. Essa aqui é uma peça mecânica para um produto que eu estou desenvolvendo. Então ficou essa peça aqui. Filamento do Takao também. Aqui, ó, interessante o acabamento. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Nesse acabamento aqui, eu fiz usando a chapa de alumínio no lugar da chapa de vidro, tá? Mas a impressão ficou espetacular, tá? Entre outras coisas aí também que eu já imprimi. Tem alguns vídeos aí com um relógio. No meu Instagram tem lá o Ricardo, no Instagram @RicardoAlsoa, tem tipo um relógio que eu fiz com a impressora 3D, usando os filamentos do Takao amarelo, azul. A impressão ficou muito legal também. Então isso daí, ó, estamos aqui chegando em 11 minutos de impressão. Quase acabando, pessoal, por favor. Só quero que vocês tenham paciência aí para ver a impressão. E aí eu não vou tirar do vidro, tá? Eu vou mostrar a impressão no vidro, porque aí eu vou mostrar a parte de trás do vidro. Já que o vidro está totalmente limpo, eu vou mostrar a parte de trás do vidro para você ver como a primeira camada ficou bem colada no vidro.
Ó, eu tô percebendo, pessoal, que aqui no fundo, que aqui no finzinho, deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui. Na outra impressão, será que vai dar tempo de pausar antes de acabar? Ou pausou no tempo? Tem uma falha aqui, ó, bem no final da impressão. Não deu pra gente acompanhar isso no outro vídeo, tá? Então, eu já tinha, tá vendo? Não tem almoço dado aqui. Eu já tinha guardado aqui a chave, mas eu vou pegar ela. Ó, seguinte. Tem pouquíssimo tempo aí de impressão, coisa de segundos, mas esse ponto aqui da camada ficou alto. Quando terminar a impressão, a gente vai ver lá no fundo da impressora essa falha aqui. Por que aconteceu isso? Porque em relação àquele canto de lá, esse canto aqui, ele tá com o vidro mais baixo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que subir o vidro, tá? Para deixar essa camada mais colada. Então aqui eu vou ter que subir um pouquinho mais o vidro. Eu vou resumir a impressão agora e ver se vai resolver. Pena que eu peguei isso daqui bem no finzinho, mas é isso daí. Vamos ver? Olha lá, já melhorou bastante, tá vendo? Ó, já tá bem mais colado, se você perceber aí. Tá? Então é isso, tá? O ajuste é esse. Ó, a impressão terminou aqui. Eu vou desligar a impressora aqui. Enquanto o vidro esfria um pouco, eu vou mostrar para vocês esse problema aqui mais afinco. Ó, deixa eu ver. Acho que putz, agora a luz aqui. Deixa eu mudar aqui. Isso aí. Ó, tá vendo ali? O ajuste que eu fiz aqui eu ainda acabei subindo o vidro aqui um pouco mais, tá? Teria que ter subido menos. Então, ó, tá vendo essa falha aqui, ó? Ficou um pouquinho solta, ficou um pouco solta por causa disso, tá? Na verdade, tava aqui, ó, um pouquinho solta e eu não percebi, tá? Então, eu podia ter percebido esse problema e ter levantado mais aqui no canto. Eu vi que ela tava imprimindo e não observei que esse canto aqui estava mais solto. Era só ter subido um pouquinho mais e aí esse problema aqui não teria acontecido. Mas foi bom que aconteceu, porque vocês viram aí que o problema, o ajuste tem que ser feito assim, tem que ser analisado e aí ser ajustado. O vidro está bem quente ainda. Bom, olha só, esse aqui é o fundo do vidro, tá? Vou tentar sair aqui para você analisar, tá? Aqui foi aquela falha final que deu, tá? Então, era essa parte da impressão que ficou um pouquinho mais... a mesa um pouquinho mais baixa em relação ao bico. Mas, quando eu fiz o ajuste final aqui, ó, tá vendo? A gente percebe que a qualidade ficou boa. Igual esse canto aqui. Então é isso, pessoal. Esse é o processo de calibrar a impressora. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Foi interessante você ver esse problema que aconteceu, tá? Para você ver o que acontece na impressão no dia a dia. E aí, ó, se você não tem a mesa bem alinhada, ó, acontece isso, ó. Provavelmente, se tivesse uma segunda camada, quando o bico passasse por aqui, ele ia soltar essas camadas aqui, ia fazer uma certa sujeira e isso ia prejudicar a impressão, tá?
Então tá aqui, ó. E isso aconteceu porque eu troquei o vidro, tá? Para você ter uma ideia de como é importante quando você faz uma troca. Se você for imprimir uma peça grande, você mandar fazer um brim. É importante você mandar fazer um brim de pelo menos uns 2 milímetros de perímetro da peça, porque aí pelo brim você já sabe se a impressora está descalibrada ou não. E aí você só faz o ajuste ali durante a impressão do brim, e aí quando começar a impressão da sua peça mesmo, você já vai ter esse problema sanado. Tá? Eu costumo deixar um brim de 3 a 4 milímetros da peça, se a peça for uma peça pequena. Se a peça for uma peça grande, eu costumo deixar uns 2 milímetros de brim, porque se a peça for grande, esses 2 milímetros de brim me dão tempo de ajustar, de fazer esse micro ajuste na mesa, para que a impressão fique bem feita, tá bom? Galera, é isso, eu agradeço demais a presença de vocês. Esse vídeo ficou longo, deu quase aí um filme praticamente, mas é um passo muito importante que você precisa aprender na sua impressão 3D, tá bom? Então eu agradeço demais aí a presença de vocês, a audiência de vocês. Deixa o seu like aí, por favor, deixa a sua inscrição no canal. Eu vou melhorar os meus vídeos, eu vou melhorar minha forma de comunicar. Eu tenho esse objetivo para mim. Então, de novo, gratidão pela sua audiência, gratidão pela sua paciência e vamos para a próxima, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite, sempre alerta.